Voltamos a estar consigo depois de mais um fim de semana, depois de estarmos 2 dias sem apresentar o Bíblia Fala. Voltamos a estar consigo aqui na RCS e também pelo Facebook da rádio para lhe dar a oportunidade de continuarmos a rever, ou neste caso a estudar, a lembrar tudo aquilo que a Bíblia nos oferece sobre o Espírito Santo, a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Nós hoje vamos voltar a abrir a nossa Bíblia no início, para lermos uma passagem introdutória e depois começarmos a conversa então com o nosso convidado residente, o Pedro Esteves. Eu convido a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos ler 2 versículos, do 14 ao 16, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, o que é que significa, segundo a Bíblia, sermos santos? Uma pessoa santa. Podemos chegar a este estatuto de ser santos? Jorge, de acordo com a Bíblia e no sentido bíblico, não podemos dizer outra coisa. De facto, o chamado de Deus é para a santidade. Os próprios crentes são chamados na Bíblia, em diversas ocasiões, os santos. Por vezes os apóstolos, quando escrevem às igrejas, claramente referem-se à igreja como os santos que Deus tem naquele lugar. Isto vai também ao encontro um bocadinho daquilo que Jesus disse: ser depois perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sem perfeito dúvida. Ou santo. Por isso, está muito próximo, não é? De uma perspectiva bíblica, nós temos que dizer que sim, de facto é possível ser santo e ser chamado santo. Como é que podemos lá chegar? De facto, a questão de como é que podemos lá chegar, e talvez anexa a essa questão, está a compreensão de qual é a leitura bíblica, ou o sentido bíblico da expressão santo e de como é que ela se pode aplicar ao ser humano. Aí é que pode haver uma certa confusão sobre o que significa o ser humano experimentar a santidade. Porque se nós olharmos para a santidade enquanto uma característica da natureza da pessoa, nós temos fundamentos bíblicos para dizer que nenhum homem pode ser santo. Dessa perspectiva. Ou seja, Deus é o único ser que é intrinsecamente santo. Ou seja, a santidade é a própria essência do seu ser. Por santidade, ela define-se como tudo o que é contrário ao que é profano. Quando nós vemos na Bíblia Deus ser chamado santo, 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 por exemplo, isto acontece algumas vezes, pelo menos nas visões, há pelo menos 2 visões muito importantes na Escritura. Deixa-me só fazer um reparo, lá estão 3 vezes outra vez, não é? 3 vezes a falámos expressão disso santo, já em alguns episódios. No contexto da visão trinitária de Deus é sempre um termo importante. Lembremos, por exemplo, de Jeremias, não é? Naquela visão que ele tem quando ele é chamado, aliás, para o ministério profético. De facto, ele ouve, não é? Ele vê e ouve o que se passa ali no trono de Deus e é chamado santo, santo, santo. Essa santidade intrínseca, ou seja, que torna Deus um ser único, porque a santidade, por definição, o próprio termo, eu já vou dar aqui mais uma palavra sobre o que o termo, particularmente no Antigo Testamento, significa, porque podemos aprender muito com isso, mas de facto essa ideia de santidade enquanto separação total e distinção total, ela, nessa perspectiva, só pode ser aplicada a Deus e à pessoa divina. Uma vez que o ser humano não se caracteriza por uma identidade singular e única. Ou seja, nenhuma criatura pode voltar-se para um ser humano e dizer santo. No contexto em que nós vemos os anjos, por exemplo, a dizê-lo. Lembremos, por exemplo, do apóstolo João, que quando recebeu aquelas visões e o anjo o acompanhava, a certa altura ele próprio teve sentiu como que uma vontade de adorar aquele ser, não é? E prostrou-se aos seus pés. E o anjo diz: não faças isso, porque eu sou um conservo teu, portanto eu não posso ser adorado. Claro. Esse contexto em que nós vemos, volta aliás a aparecer no Apocalipse, tal como em Jeremias, Deus a ser chamado santo, santo, santo. Ora, é evidente que neste contexto nenhum homem pode ser santo. Ou seja, só Deus é que nos pode considerar santos. Portanto, se for esse exatamente, desta perspectiva, que tecnicamente diz às vezes que é ontológica,
aqui não interessa tanto o termo, mas pode ser interessante deixar aqui, que tem a ver com a essência ou a natureza. Deus é o único ser que é intrinsecamente santo. Claro. Por isso, qualquer ser que tenha capacidade para discernir, portanto, podem ser, que nós conheçamos, somos nós seres humanos, os anjos e seguramente outros seres que Deus tenha criados, esses já não os conhecemos tão bem a sua identidade, portanto, um ser que tenha discernimento, o único ser com o qual pode, de facto, designá-lo como um santo e adorá-lo, por essa separação de nós que vivemos numa realidade não santificada e profanada até, Deus é o único ser santo. No entanto, e agora aqui é importante, existe uma terminologia bíblica e um contexto bíblico no qual nós podemos entender porque é que o apóstolo Pedro ou até o apóstolo Paulo por vezes nos dizem sejamos santos. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu leio aqui na minha Bíblia, neste momento, em Êxodo, no capítulo 16, e vou ler o versículo 23. O contexto é outro, completamente diferente, mas é para nos ajudar a entender a utilização do termo santo na Bíblia. E neste caso, o contexto é o do sábado. Deus estava a dar indicações ao povo de Israel, eles já estavam no deserto, naquela peregrinação rumo a Canaã, e o contexto era o envio do maná, okay? Aquele alimento especial que Deus providenciava ao seu povo. E sabemos que ele caía em todos os dias da semana, menos no sábado. Agora, eu vou ler na minha Bíblia no versículo 23, portanto, de Êxodo, capítulo 16, e diz assim, 23, Deus lhes disse, Moisés disse-lhes, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então, qual era a conclusão? O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, tudo o que sobrar, deixem de lado para amanhã. Então, a expressão santo, neste texto, está a ser aplicada a quem? Nem a Deus, nem aos homens. Exatamente. Está a ser aplicada ao sábado. Portanto, a questão é o seguinte, como é que é possível dizer que um dia é santo? E ao entendermos isto, já compreenderemos melhor porque é que nós, seres humanos, na Bíblia também somos chamados e quase que exortados a sermos santos. É que o termo hebraico que aqui aparece, originalmente ele significa, que vem da raiz kadosh, ele significa ser dedicado ou ser consagrado a. Separado, dedicado, consagrado. Então, o sábado é intrinsecamente santo? Não. Ou seja, nós não adoramos o sábado. Pois. Nós, se calhar muitos dos que nos ouvem, eventualmente, não têm uma visão do sábado como o dia santo do Senhor. Claro. Sendo certo que na Bíblia ele é chamado assim. Claro. Agora, uma coisa está segura para todos, seja qual for a visão que têm do sábado. Não é o sábado que é santo. Ou seja, no sentido em que não é o sábado que nós adoramos. Nós adoramos a Deus no dia de sábado. E na Bíblia isso é designado como o sábado ser santo. Ou seja, o sábado foi dedicado a Deus. Foi tornado especial, foi consagrado a um propósito. Claro. É por isso que na terminologia bíblica ele pode ser chamado como dia santo. Então, nós compreendemos melhor então o quê? Que nós somos seres humanos santos, podemos ser chamados santos no mesmo sentido. Ou seja, no sentido em que temos uma atitude de dedicação a Deus. Claro. De consagração, de separação para Ele. Portanto, quando o apóstolo diz sejam santos, o que ele está a dizer é comportem-se, vivam, tenham uma atitude de dedicação tal a Deus que isso possa ser considerado santidade. Agora, não podemos é confundir isso com chegarmos a uma espécie de estatuto em que somos pessoas santas, porque essa natureza ela pertence a Deus. É interessante ver que, e isto não é presunção, que Paulo diz, sede santos porque eu sou santo. Não que eu mereça a adoração, não que eu tenha necessidade... A ideia é, eu já estou totalmente consagrado a Deus. Exatamente. Ou seja, eu dedico a minha vida, separei a minha vida para dedicação a Deus. Portanto, o contexto não é, e nós falaremos disto ainda ao longo desta semana, o contexto não é tanto o do comportamento, de ser perfeito, de não cometer nenhum erro. O contexto da santidade bíblica a qual o ser humano é exortado é um conceito de dedicação total.
e à medida, é evidente, que eu me separo e me dedico a Deus, eu vou abandonando aquilo que na Bíblia são chamadas as obras das trevas. De facto, eu vou-me afastando de tudo o que é profano. Exatamente. Porque estou mais próximo daquele que é santo, santo, santo. Obrigado, Pedro. Tivemos a oportunidade de aprender algo muito bonito que a Bíblia nos ensina, a possibilidade de que cada um de nós pode chegar ao estatuto de santo. Não santo para ser adorado, mas santo para ser separado completamente para Deus. Fique com este desafio ao longo deste dia, viva nesta perspectiva. Quanto a nós, já sabe, voltamos amanhã, neste mesmo horário, aqui nesta que é a sua rádio em Lisboa, mas também por internet em radiorcs.pt ou então pelo nosso Facebook, em facebook.com/radiorcs, enfim, e também, por que não dizê-lo, pelo Up Channel, através do nosso canal TV. Está tudo dito por hoje, nós voltamos amanhã.